Ouro Preto, editora e divulgadora de livros limitada, apresenta... A Conquista da Lua. Desde a mais remota antiguidade, até onde nosso conhecimento consegue se estender, vemos o homem tentando penetrar os mistérios que cercam nosso satélite. Por muitos dos povos mais antigos, como os sumerianos, fenícios, egípcios, gregos, romanos e outros, a Lua foi transformada em um de seus deuses. Magníficos templos, belíssimos poemas e orações fervorosas foram feitos em sua honra. Reis e faraós não tomavam decisões importantes sem antes consultar seus astrólogos, que pretendiam tivessem os astros e a Lua influência direta no destino dos homens e dos acontecimentos. Entretanto, foram os poetas e namorados quem, logo após os cientistas, deram-lhe maior atenção. Não tivesse nosso planeta seu satélite, e teríamos perdido, talvez, muito dos sentimentos e da poesia que sua luz prateada parece infundir-nos. Queremos, porém, nesta gravação, deixar um pouco da história de nossos dias. Nós que a vivemos, para que amanhã você tenha um documento que ateste seu interesse e sua atenção para um dos passos mais gigantescos que a humanidade já deu. O início das viagens espaciais, que começaram com a conquista da Lua. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. Já antes de Cristo, povos que nem mais existem, como os habitantes de Sumer, conheciam verdades científicas sobre a Lua, como a duração de cada uma de suas fases. Isso foi de grande importância, pois possibilitou a criação do calendário, mais ou menos como hoje o temos, com a separação do ano em 4 estações. Na agricultura, esse conhecimento refletiu-se de maneira altamente benéfica, tornando possível a fixação correta dos períodos de preparação da terra, no plantio e das colheitas. Foi, entretanto, somente no século XVII, com a invenção do telescópio pelos holandeses, que um estudo mais profundo da Lua se tornou realizável. Galileu Galilei, em 1610, com um telescópio montado por ele mesmo, foi o primeiro a observar e a cartografar as montanhas e as crateras do corpo celeste mais próximo de nós. O desejo de libertar-se da influência da atmosfera terrestre, de viajar pelo espaço, tem merecido sempre a atenção do homem. Poetas, escritores e cientistas têm dedicado atenção a isso há muito tempo. Os babilônicos, no ano de 4000 a.C., imaginaram uma águia como veículo espacial. Em 3200, o rei Eclã ordenou a seus artistas que o pintassem viajando pelo cosmos. E você deve conhecer a lenda grega de 1500 anos antes de Cristo, narrando a aventura de Ícaro e de suas asas grudadas com cera. Ao aproximar-se ele do sol, as penas se despregaram e o herói veio se estatelar aqui na Terra. O uso de foguetes aparece pela primeira vez nos escritos de Marcos Grecos, datados de 845 de nossa era. A primeira tentativa histórica de voo espacial ocorreu em 1500, quando o mandarim chinês Von Ho construiu um engenho com 47 foguetes a pólvora, ordenando que fossem acesos todos a um só tempo. O aparelho e Von Ho desapareceram em meio à fumaça produzida pela explosão. Coube ao francês Jules Verne, pioneiro da moderna ficção científica, a produção das mais conhecidas obras sobre as viagens no espaço. Em seus livros Viagem da Terra à Lua, de 1865 e
em torno da Lua de 1870, Verne idealiza uma gigantesca bala de canhão, oca, como nave, na qual viajam, além de seres humanos, um cachorro chamado Satélite. Devido aos avanços científicos conseguidos em nosso século, podemos dizer que foi nele que se iniciou a fase dos projetos e das realizações astronáuticas. O foguete, cujos princípios nos vieram da antiguidade chinesa, começaram sua evolução, no sentido em que hoje se encontra, por volta da década de 20, com o trabalho de um obscuro professor de matemática, o alemão Hermann Oberth. Logo depois, as negras nuvens da guerra vinham toldar o mundo. E foi justamente às necessidades bélicas que se deveu o progresso vertiginoso das pesquisas com foguetes. Em 1937, a Alemanha organizou o famoso Centro de Desenvolvimento de Foguetes, no qual o então jovem pesquisador Werner von Braun desenvolveu as temíveis bombas V2, que eram projéteis teleguiados. Com o fim das hostilidades, os cientistas alemães emigraram para os Estados Unidos e para a União Soviética, que se lançavam à corrida espacial. O mundo todo sentiu-se emocionado quando, a 4 de outubro de 1957, foi posto em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik I. Começava assim a era espacial. Entretanto, o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço não foi o homem, e sim a cachorra Laika como passageira do Sputnik 2. 6 anos depois, agora sim, o homem fazia o primeiro voo orbital. Yuri Gagarin, permanecendo 1 hora e 48 minutos no espaço, no comando do Vostok I com 4.726 quilos, realizava em pouco mais de 1 hora uma volta em torno da Terra. Daí para frente, foi a vez dos instrumentos. Os Luna e os Zond dos soviéticos e os Pioneer, Ranger e Surveyor dos norte-americanos estiveram em órbitas lunares ou fizeram aluniçagens. No Natal de 1968, os astronautas norte-americanos Borman, Lowell e Anders, na Apollo 8, rodearam a Lua a uma altitude de 112 quilômetros. A nave Apollo 10, já transportando o módulo lunar, em maio de 1969, realizou manobras experimentais a apenas 15 quilômetros da superfície recortada por enormes crateras. Nesse mesmo ano, no dia 20 de julho, Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins, na Apollo 11, chegaram à Lua. Collins ficou no veículo orbital, enquanto que os outros dois passaram para o módulo. E todos os recantos do nosso planeta, atentos para o acontecimento do século, ouviram e viram quando Armstrong, ao pisar a superfície de areia branca e fina, declarou: "Este é um pequeno passo para um homem, um gigantesco salto para a humanidade." Ainda em 69, no mês de novembro, retornam os norte-americanos à Lua. Desta vez, a Apollo 12 transporta Charles Conrad, Alan Bean e Richard Gordon. Já em 1971, no dia 5 de fevereiro, voltam os Estados Unidos a descer no satélite natural da Terra. É a Apollo 14, levando Alan Shepard, Edgar Mitchell e Stuart Roosa. Muitas pessoas não entendem o valor que as conquistas espaciais têm para toda a humanidade.
Entretanto, já usufruímos de muitos benefícios que elas nos proporcionam, como as retransmissões de televisão de qualquer parte do globo ou mesmo do espaço, como foi o caso da chegada do homem à Lua. As ligações telefônicas a longa distância agora são mais rápidas e perfeitas. Outros tipos de satélites, como os geofísicos e os biosatélites, permitem-nos conhecer melhor nosso planeta, estudar as reações da vida à permanência no espaço, enquanto que os satélites meteorológicos possibilitam-nos determinar o aparecimento e o curso de furacões e de tormentas, nos mares e em terra, salvando vidas e bens. Mas temos certeza que os maiores frutos da conquista do cosmos serão a aproximação entre os homens, que se comunicam mais facilmente agora, que se associam para as empreitadas que os espaços infinitos oferecem e, acima de tudo, a consciência que nos traz de que, como viajantes espaciais, assumimos enormes responsabilidades, não só para conosco mesmos, mas também para com a ordem e as leis desde tempos imemoriais existentes no vasto e profundo espaço estelar.